Como eu emagreci 26 quilos. Olá, sou Maria Vasconcelos e esse é o Love to Cook, um canal totalmente focado no conceito de gastronomia e nutrição funcional e low carb. E aqui a gente faz esse apanhado, fala bastante sobre saúde, sobre atividade física, sobre receitas saudáveis, sobre a estratégia low carb, enfim. Já se inscreve no canal se você ainda não segue a gente, lembra de curtir e de compartilhar esse vídeo. E no final do vídeo, se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou adorar te ajudar, adorar te tirar as tuas dúvidas aí sobre a estratégia low carb. Vamos lá? Eu vou te contar hoje como que eu fiz para emagrecer 26 quilos, né? Qual é a minha história aí de emagrecimento. Bom, eu sempre fui magra, né? Minha infância e minha adolescência inteira. E eu engordei cerca de 26 quilos na minha gravidez da minha primeira filha. Eu tenho 2 filhos, o Bruno, né, de 20 anos, e a Rebeca, com 23. E eu sempre fui uma adolescente magra e sempre comi de tudo e nunca tive nenhum problema com engordar ou ganhar peso. Quando eu engravidei da Rebeca, essa situação mudou, né? Eu engordei 25 quilos no total aí durante minha gravidez, porque eu mantive ali uma série de hábitos que não eram interessantes, né? Mesmo depois da gravidez. Então eu comia muita besteira, comia muito junk food. E no final aí da gravidez, 25 quilos a mais, tá? E esse pra mim foi um grande problema, porque eu não sabia o que era certo e o que era errado, o que era saudável e o que não era, né? Porque é uma coisa muito comum, gente, quando a gente é mais novo, a gente não tem muito essa preocupação com o estilo de vida saudável. E como eu sempre fui magra a vida inteira, isso nunca passou pela minha cabeça. Eu vi ali, né, algumas pessoas na minha família, eu tenho algumas primas, primos, que tiveram um pouco de problema com isso, né? Tiveram um sobrepeso. E aí eu vi aquilo, mas falava, não, aquilo ali não se aplica a mim. E de fato, eu não engordava, eu podia comer o que eu quisesse que eu não engordava. Bom, tive a minha filha, tive a Maria Rebeca. E aí, para recuperar o peso de antes da gravidez? Nossa, foi um sufoco, foi complicado. Eu lembro que nos primeiros 6 meses eu emagreci cerca de 18 quilos, mas depois eu engordei tudo de novo, porque minha alimentação ficou muito restrita por conta das cólicas que a Rebeca tinha. Rebeca tinha muita cólica, sabe? De ter, assim, o cocôzinho ficar verde, ela se contorcer de dor, de chorar, de ficar vermelhinha, de tanta cólica que a criança tinha. E a médica dela, que também é tia do meu ex-marido, ela orientou a gente a fazer uma dieta para que a Rebeca não tivesse cólica. Gente, é batata tal da dieta. Muitas pessoas falam que a dieta da mãe não influencia na cólica da criança. Influencia sim, senhora, tá? Influencia sim, sabe por quê? Porque eu passei isso na pele e também passei com todas as minhas amigas e toda a minha família. Quem engravidou e teve bebê na época e eu ensinei essa dieta, nossa, fizeram bonitinho, certinho, a criança não tem cólica. Quando você come alguma coisa de fora da dieta, aí a criança parece assim, um negócio assim de 30 minutos, tá? Você comeu a besteira, amamentou a criança, nossa, a criança morre de cólica, é incrível. Então o que aconteceu? Minha alimentação era um pouco mais restrita por conta da dieta para a Rebeca não ter cólica. Então eu engordei de novo, né? E aí, meu objetivo ali, naquela primeira fase ali, meu principal foco era a minha filha, era a saúde da minha filha, não era a questão tanto de voltar para o meu peso de antes da gravidez. Essa questão de voltar para o peso, gente, é uma preocupação que quando a gente é mãe, ela tem que ser secundária, tá? Depois aí do primeiro ano, porque o primeiro ano de quando a gente tem um filho é, obviamente, uma questão pra gente de adaptação. É uma questão aí muito mais profunda, né? Então você imagina que chegou um ser vivo, uma nova criaturinha ali na nossa vida, na nossa família, pra gente cuidar, pra gente aprender, né, a cuidar, enfim, tá? Então o primeiro ano ali pra mim foi dessa adaptação com a minha filha, com a chegada da minha filha. E aí na sequência que foi a minha preocupação de voltar para o meu peso normal.
voltar para o meu corpo, caber de novo nas minhas roupas, nos meus vestidos, nas minhas calças jeans, aquela calça jeans 38, né? Então, quando passou esse primeiro ano, eu comecei a investigar dietas, né? Eu fui em vários nutricionistas, eu fui em psicólogo, né? Porque eu queria entender o que era verdadeiramente saudável. Gente, e naquela época, isso há, sei lá, 20 e poucos anos atrás, isso era muito, assim, as pessoas não tinham muita paciência de explicar o que é saudável e o que não é. Então eu emagrecia por um período, porque eu fazia as dietas mais loucas do mundo, né? Eu ia no nutricionista, ele me passava lá uma dieta que eu achava extremamente chato. Imagina você ficar contando porçãozinha, pesando comida. Ai, 3 colheres de arroz, 2 colheres de carne, 3 colheres de cenoura, não sei quantas de beterraba, meio copo de suco de laranja, 3 biscoitos creme cracker, né? Que naquela época era uma coisa que eu consumia. Então, assim, pra mim aquilo era muito frustrante, porque eu saía da mesa com fome. Eu comia ali aquilo que estava planejado no meu cardápio, que o nutricionista tinha passado, mas eu levantava da mesa, eu saía da mesa com muita fome ainda, né? E aquilo me deixava frustrado. Então, eu tentava seguir à risca a dieta, perdi um pouquinho de peso, mas daí a pouco, como eu continuava com muita fome, continuava muito sem estar saciada, rapidinho eu metia o pé na jaca, furava a dieta e jogava pro alto e voltava a engordar de novo. E aí eu comecei a pesquisar também na dieta, na internet, vários outros tipos de dieta, como é o caso da dieta da lua, dieta da proteína, né, que não existe dieta da proteína, isso foi uma tradução equivocada que aconteceu com a dieta low carb quando veio para o Brasil, que foi popularizada pelo Dr. Atkins. No vídeo de o que é low carb eu explico bastante sobre isso, então vai lá assistir o vídeo o que é low carb para você entender essa questão da dieta da proteína. Bom, então eu descobri várias dietas e fiz de tudo que você puder imaginar. Fiz dieta da lua, dieta dos pontos, dieta da proteína, dieta da SOP, a dieta da USP, todas as dietas que eu encontrei pela minha frente eu fiz. E aí, obviamente, funcionava por um tempo, depois não funcionava mais. Eu perdia um pouco de peso, depois eu voltava a engordar. Perdia peso de novo. Como eu não aprendia o que era verdadeiramente saudável, eu engordava tudo de novo, entende? Eu passava por aquela frustração, por aquela alegria inicialmente de perder peso, mas era insustentável, era impossível manter uma dieta da proteína, era impossível manter uma dieta da sopa, né? Então eu voltava a me alimentar da maneira que eu me alimentava e eu engordava tudo de novo. E aí, cansada disso, gente, eu comecei a estudar, a pesquisar. Falei, gente, não é possível que essa informação não esteja, que essa informação seja tão escondida, que ela não esteja por aqui em algum lugar. E aí eu comecei a comprar livro, comecei a ler tudo sobre alimentação saudável, tudo sobre nutrição funcional, sobre gastronomia, E aí eu descobri, né, que o grande segredo era a gente ter uma alimentação mais natural possível. Tirar aí a questão dos industrializados, os produtos alimentícios, que é uma coisa que eu sempre repito, né? Que eu bato muito nessa tecla, eu sou muito repetitiva, vamos colocar assim, porque eu quero que entre na sua cabecinha tudo aquilo que pra mim lá no início eu não entendia, não entrava na minha cabeça, eu não conseguia assimilar. Porque infelizmente na área de saúde e de nutrição a gente aprende muita coisa errada, equivocada, né? Tem muitos mitos na nutrição. E um dos grandes mitos, por exemplo, é de que carne faz mal. Outro mito que a gente tem é de que gorduras saturadas fazem mal, né? As gorduras naturais são prejudiciais à nossa saúde, estão relacionadas a câncer, relacionadas a doenças cardíacas. E hoje a gente sabe que não é bem assim, essa não é uma verdade, pelo contrário. Bom, então eu tinha todas essas dúvidas e eu comecei a estudar por conta própria. E aí eu comecei a aplicar em mim mesma todas essas descobertas que eu tive, né? Então eu tornei a minha alimentação super natural, né? E naquela época, gente, eu tinha 86 quilos, eu
Eu tava com crises de pneumonia, minha imunidade estava no chão. Eu tinha tido 2 crises de pneumonia num prazo assim de 4 a 6 meses. E pneumonia séria, de tomar 11 medicações diferentes, né, por conta de todos os problemas de saúde que eu estava enfrentando. Eu tinha crises de enxaqueca, crises de alergia, né, tanto alergia respiratória quanto alergia na pele, né, de ficar descamando, cheia de feridinha, cheia de, né, a crise de enxaquecas, alergias, a alergia respiratória, né, as rinite, sinusite. Eu sou muito alérgica, né? Mas isso piorava muito mais, era muito pior naquela época. O que mais? Eu tinha problema com depressão e eu também tinha muita insônia. E aí, obviamente, também, para completar aí o combo, para completar esse combo aí de doenças, eu descobri um hipotiroidismo. E aí, para mim, eu fiquei arrasada, né? Eu falei, gente, se eu com, sei lá, na época eu tinha 30 anos, se eu, 30 e pouquinhos, eu me peguei pensando e chegou num momento que eu fiquei desesperada, né? Eu tava gorda e doente. Eu falei, gente, se eu, 30 anos de idade, eu tô passando por isso tudo, imagina quando eu tiver 50. E quando eu tiver 60, como que vai ser minha vida com 60 anos de idade? Né? Se eu com 30 já tava toda arrebentada daquele jeito, né? Gorda e doente, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, nessa de ficar aquilo, ficou martelando na minha cabeça, eu preciso fazer alguma coisa, decidi. Eu falei, esse é o primeiro ponto, para você mudar de vida, para você mudar a sua saúde, para você emagrecer, você precisa entender, você precisa deixar de ter preguiça e tirar da mão dos profissionais de saúde a tua saúde, tira das mãos dos outros e traz para você. Sabe aquela coisa que o pessoal fala muito, a autorresponsabilidade? Eu sei que é clichê, eu sei que é uma coisa que, né, que se tornou um clichê, muita gente fala e repete isso o tempo inteiro, mas é uma verdade, tá? Você precisa tirar a responsabilidade do outro e trazer para você mesmo, afinal de contas é a tua vida, afinal de contas é o teu corpo, é a tua saúde. Uma coisa que eu gosto de falar muito, de trazer para a tua consciência, de trazer o fato de que o nosso corpo é o nosso maior bem. Nosso corpo é a única ferramenta que a gente tem para realizar os nossos sonhos, é a ferramenta que a gente tem para viver a nossa vida. E que tipo de vida você quer viver? Como que você se imagina daqui 5 anos, daqui 10 anos? Foi isso que fez minha ficha cair. Eu tinha um casal de filhos e eu, obviamente, né, pensava, já tinha ali na minha cabecinha, falava, bom, daqui 20 anos eu vou ser avó, daqui 30 anos eu quero brincar com os meus netos, eu quero ter saúde, eu quero ter energia, eu quero ter disposição, mas pelo andar da carruagem aqui do jeito que tá, eu tô gorda, sinto dor no corpo inteiro, cheia de enxaqueca, cheia de crise alérgica, né? Eu fiquei assim, eu falei, uai, o que vai acontecer? O caminho aqui é só ladeira abaixo. E aí eu tomei a decisão. Esse, para mim, eu considero o principal conselho que eu posso te dar. Decisão. Decida mudar. Sabe aquela história que fala assim, ó, você não é uma árvore. Se você não tá satisfeito com o lugar que você tá, mude. E foi exatamente o que eu fiz. Então, eu literalmente parei de chorar no banheiro, que era uma prática que eu fazia demais, porque eu não tinha apoio de ninguém. Na época eu era casada, meu ex-marido não me apoiava no meu objetivo de emagrecimento, porque ele virava pra mim e falava assim, você é linda do jeito que você é, eu te amo do jeito que você é, eu gosto de você assim. Aí eu falei, tá, ok, mas eu não me amo do jeito que eu estou. Não me amo é muito pesado, vai, mas eu não estou satisfeita do jeito que eu estou. Minha autoestima estava no chão, eu não cabia nas minhas roupas, minhas calças jeans não passavam do meu quadril. Os vestidos que eu usava, eu sempre gostei muito de vestido, né? Esses vestidinhos coladinho, bonitinho, sempre gostei muito. Então os meus vestidos eu vestia e ficava horrorosa. Eu parei de usar roupas de tecido sem elástico, sem elastano, porque eu comecei a usar só roupas de malha, porque nada me servia mais. Então, sabe aquele momento que você chega, que você literalmente cansa de chorar, de reclamar, de se sentir a pior das pessoas do mundo? Eu não sei se para você é assim,
ou se para você não é tanto assim, mas para mim era, me doía muito me olhar no espelho e não me sentir bonita, e não caber nas minhas roupas que eu gostava, me doía muito ir numa loja, num shopping, e não poder comprar uma roupa porque não tinha meu tamanho, ou quando tinha o meu tamanho, não ficava bom em mim, ficava horrível, ficava parecendo uma pamonha amarrada. Enfim, você entende? Então por que eu tô te falando tudo isso? É para você entender que se foi possível para mim, gente, eu sou apaixonada por cozinha, por gastronomia, eu amo cozinhar. Cozinhar para mim é uma terapia desde quando eu me entendo por gente, desde quando eu era criança. Eu ficava na cozinha, minha mãe ia trabalhar, eu ficava com minha avó. E minha avó sempre que cozinhava tudo dentro de casa, então eu ficava junto com ela, eu ia pra cozinha, eu inventava receita, eu fazia bolo, eu fazia pão, eu fazia, enfim, uma série de coisas junto com a minha avó. E essas comidas eu distribuía ali com as minhas amiguinhas, com os meus vizinhos, que eu sou de Fortaleza, né? Minha família é toda de Fortaleza. Então eu cresci lá. E aí em Fortaleza a gente tinha, era muito comum, né, um tempo atrás, a gente ter amigo, ter amizade com as pessoas do bairro, com a nossa rua. Então eu pegava essas comidas que eu fazia e distribuía para todo mundo ali na rua. Então era a minha maneira de demonstrar amor, né? Sempre foi a questão da cozinha, da comida, do preparar o alimento. Se pra mim, que sou uma pessoa que sempre fui apaixonada por comida, né? Que sempre gostei muito de comer, de cozinhar e tudo. Pra mim foi possível emagrecimento, por que que pra você não é? Você entende o que eu tô te falando? Então basta você querer, você decidir. Esse é o primeiro e o mais importante passo. Decidido, você precisa definir uma estratégia. Qual estratégia você vai seguir? É uma dieta baixa em calorias? Uma hipocalórica? Ok, vai lá. Aquela dieta onde você vai contar ali o consumo de calorias ao longo de um dia. Você vai no profissional, você vai no nutricionista, ele vai calcular tudo bonitinho para você, vai te dar o plano alimentar e você vai seguir. Para muita gente funciona, para outras não funciona. É o meu caso. Eu não gosto de contar caloria. Eu detesto sentar numa mesa e ficar contando quantas porções de cada coisa eu vou comer. Ficar pesando comida, você entende? Sair da mesa para mim com a sensação de não estar satisfeita é horrível. Eu não gosto. E aí eu descobri a estratégia low carb. Comecei a fazer low carb, gente, eu me encontrei na low carb. Uma pessoa que já tinha feito todos os tipos de dieta no mundo, né? Como eu falei, fiz dieta da sopa, da lua, dos pontos, dieta do grupo sanguíneo, lembrei dessa agora. Gente, eu fiz todas as dietas que você imaginar, todas. De repente, eu descobri a estratégia low carb e apliquei em mim mesma. Junto com a estratégia low carb, na época, eu já tinha feito gastronomia, e comecei a trabalhar com a questão da saúde, né? Com um protocolo de uma terapia voltada para tratamento de câncer, né? E aí essa terapia se chamava Terapia Gerson. E comecei a estudar o protocolo do Dr. Max Gerson. Bom, enfim, para tornar a história um pouco mais curta, comecei a aplicar a estratégia low carb em mim, desenvolvi um método, né, aliado aí com vários conceitos de nutrição funcional, de desintoxicação, e comecei a ter muito resultado. No primeiro mês eu emagreci cerca de 7 quilos. No primeiro mês de dieta eu emagreci 7 quilos, perdi 7 quilos. No segundo mês mais 4, no terceiro mais 3 e mais 4, e assim foi. Eu fui perdendo, eliminando, no primeiro mês 7 quilos, 4, depois mais 3, depois 4 de novo, no outro mês 2 quilos. Então eu nunca passava um único mês sem emagrecer, né? E aí, o que eu comecei a observar, né? Eu observei que já no primeiro mês, aliás, nas primeiras semanas, eu comecei a ter mais energia e mais disposição. Eu comecei a me sentir melhor,
né, com o peso que eu estava eliminando. Eu comecei a dormir melhor, as minhas crises de alergia e de ficar com esse nariz congestionado, entupido, cheio de coriza, diminuiu muito. E isso só foi melhorando. No segundo mês eu já não sabia mais o que era enxaqueca, minha imunidade aumentou, né? Eu parei de ter de gripar com frequência, que era uma outra coisa que estava me incomodando também. E a questão da desintoxicação me ajudou muito, muito, muito com o aumento da minha imunidade e com a cura do hipotireoidismo. Então, todas aquelas condições de doença que eu apresentava, né, as crises de enxaqueca, de pneumonia, de rinite, sinusite, as alergias e o hipotireoidismo, tudo isso eu curei, né, com a metodologia que eu acabei desenvolvendo, voltado para desintoxicação aliada à estratégia low carb, tá? Então, ao longo de 6 meses eu emagreci os 26 quilos que eu precisava emagrecer. E aí surgiu um outro problema, né, que era a questão da flacidez. Eu estava emagrecendo e estava percebendo que eu estava ficando flácida. Eu falei, e agora? Falei, eu preciso fazer atividade física. E comecei, gente, atividade física para mim era uma coisa que eu achava legal e tal, e era uma coisa que eu fazia quando eu era adolescente. Eu gostava de fazer natação, fazia balé, fiz jazz e o que mais? E fiz algumas lutas, por um período curto, fiz karatê e depois larguei tudo. Fui voltar a praticar atividade física depois que, nesse processo de emagrecimento. Então eu ia pra academia, aliás, depois da Rebeca, eu comecei a frequentar a academia, mas pra mim era um sacrifício, era um saco, era um porre ir pra academia. Eu era cheia de crença limitante, eu era cheia de desculpa, né, das mais esfarrapadas às mais criativas. Então eu falo, aquele ambiente de academia é um porre, porque as pessoas vão ficar me observando, porque... Gente, enfia na tua cabeça, ninguém tá nem aí pra você. As pessoas estão na academia cuidando de si próprias, elas estão preocupadas ali com o próprio umbigo. Ela não tá te observando, ela não tá te olhando, esquece isso, tira da cabeça. Quando você entende isso, de que ninguém tá ali te observando, que ninguém tá nem aí pra você, nossa, isso é libertador. Porque pra mim, no começo era muito difícil, porque como eu tava gorda, eu tinha vergonha de ir pra academia. Porque eu achava que a academia era um ambiente onde só tinha gente sarada. E que eles iam me olhar, ficar me julgando e falar, olha lá, gordinha lá. Olha lá, se acha. Gente, vai. Porque primeiro, ninguém tá observando você. E segundo, as pessoas que estão ali, elas estão preocupadas com a própria saúde. E quando chegam pessoas novas, pelo menos eu penso assim, as pessoas que eu conheço em academia também pensam assim. Elas falam, uau, que bacana. Mais uma pessoa que está se conscientizando, está tentando, está vindo para um estilo de vida, para um mundo mais saudável, né? Um estilo de vida mais saudável, onde a gente tem aí a possibilidade de emagrecer, não apenas emagrecer, mas também de recuperar a nossa saúde, de investir na nossa saúde e na nossa qualidade de vida, tá? Bom, então eu emagreci ao longo de 6 meses os 26 quilos que eu precisava, e uma coisa foi muito importante nesse processo. A decisão de mudar, a mudança total na alimentação, na minha dieta do dia a dia. Eu adotei, eu passei a ter um estilo de vida saudável, né? Uma alimentação saudável dentro de casa, passei a praticar atividade física. Mas principalmente eu descobri o prazer de fazer tudo isso, de ter um estilo de vida saudável. Foi preciso eu enfiar na minha cabeça que aquilo era bom pra mim, não era um sacrifício, não tinha que ser um sacrifício ir pra academia, não tinha que ser um sacrifício me alimentar bem, não tinha que ser um sacrifício dormir bem, ir pra cama cedo, acordar cedo. Então, quando a gente para de enxergar as coisas como sacrifício, a gente parece que tem mais resultados, os resultados vêm. Quanto mais resultado você tem, mais você quer fazer o que é certo, mais você faz a alimentação direito, mais você vai todo dia para academia ou praticar outra atividade física, seja uma corrida, uma caminhada, enfim, o importante é que você faça alguma coisa. Tá? E aí, quanto mais você tem resultado, mais você faz direito, quanto mais você faz direito, mais você tem resultado. E, gente, isso é libertador, você entende?
Então eu acho que o mais importante são esses 3 passos aí: decidir, mudar e dia após dia, tá? E, obviamente, aprender o prazer que existe no processo de se cuidar, de se alimentar bem, de ter um estilo de vida saudável. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Conta aqui nos comentários pra mim como tem sido o teu objetivo aí, a tua vida, a tua vontade de mudar, eu não sei qual é o teu objetivo, se é emagrecimento, se é melhorar de alguma doença crônica aí, ou se é se curar. Conta aqui pra mim nos comentários, eu vou poder ler e te ajudar a mudar essa realidade aí, tá bom? Lembra de curtir o vídeo, de compartilhar com os teus amigos e super beijo e até a próxima.